Boa noite a todos. Mais uma vez eu aqui com vocês. Hoje um pouco mais trajado que outros dias, mas não ligue não que essa aparência aqui é igual o Cometa Hunter, é só a cada 150 anos. Vamos lá. Queria convidar os irmãos a abrirem a palavra de Deus comigo no livro de Ezequiel. Livro que eu tenho muito apreço, já até comentei com o pastor Rafael isso, apesar do pastor Rafael gostar mais de Isaías, não é isso? Né? Vendo só? Ezequiel capítulo 36, dos versos 16, até o versículo 32. Peço perdão se a minha Bíblia não tiver parecido com a de vocês, com certeza vai estar bem diferente. A minha tem uma versão um pouco mais arcaica, digamos assim, não é tão atualizada, mas espero que vocês me acompanhem. Verso 16 do capítulo 36 de Ezequiel: assim diz o Senhor: a palavra de Yahvé me foi dirigida nestes termos: filho do homem, a casa de Israel, que habitava a sua terra, contaminou-a com o seu comportamento e com as suas ações, com a impureza de uma mulher no seu incômodo, ou em outras versões, período menstrual. Tal foi o seu comportamento diante de mim. Então derramei sobre eles a minha cólera, em virtude do sangue que derramaram na terra e em virtude dos ídolos imundos com os quais a contaminaram. Espalhei-os por entre as nações e eles foram dispersos por terras estrangeiras. Puni-os de acordo com o seu comportamento e com as suas ações. E nas nações para onde se dirigiram, profanaram o meu santo nome, pois se dizia deles: este é o povo de Yahvé. Eles tiveram que sair de sua terra, mas eu tive consideração com o meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para as quais se dirigiu. Por isso dirás à casa de Israel: assim diz o Senhor, assim diz o Senhor Yahvé: não é em consideração a vós que ajo assim, ó casa de Israel, mas sim por causa do meu santo nome, que vós profanastes entre as nações para as quais vos dirigistes. Santificarei o meu grande nome, que foi profanado entre as nações, no meio das quais vós profanastes. E saberão as nações que eu sou Yahvé, assim diz o Senhor, quando eu for santificado entre vós aos seus olhos, quando vos tomar dentre as nações e vos reunir de todas as terras, reconduzindo-vos à vossa terra, borrifarei água entre vós e ficarei puros. Sim, purificar-vos-ei de todas as vossas imundícies e de todos os vossos ídolos imundos. Dar-vos-ei coração novo, porei no vosso íntimo espírito novo. Tirarei do vosso peito o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Porei no vosso íntimo o meu espírito e darei com que andeis de acordo com os meus estatutos e guardei as minhas normas e as pratiqueis. Então habitareis na terra que dei a vossos pais, serei o meu povo e eu serei o vosso Deus. Libertar-vos-ei de todas as vossas impurezas, chamarei o trigo e multiplicarei, e não vos imporei mais a fome. Multiplicarei os frutos das árvores e o produto do campo, a fim de não voltardes a sofrer o opróbrio da fome entre as nações. Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos e das vossas ações que não eram boas, e sentireis nojo de vós mesmos em virtude das vossas maldades e abominações. Agirei assim, não por consideração para convosco, mas
é para com meu santo nome. Sabei e envergonhar-vos, deveis sentir pejo do vosso mau caminho, ó casa de Israel. Oremos de novo para que Deus ilumine nossas mentes e traga refrigério às aflições a qual nós chegamos aqui hoje. Senhor Deus, obrigado mais uma vez por me dar a honra e o privilégio de estar anunciando a Tua palavra, pregando o Teu santo nome, trazendo uma pregação com o centro do Teu Filho, sabendo que é o Seu Filho, o Seu Santo Filho, que é o cerne dessa pregação. Não permita que nenhum tipo de introdução a questões humanas e fundamentalistas possam permanecer nessa pregação, mas que o Teu Santo Espírito possa conduzir a palavra de hoje. É isso que eu te peço, já te agradecendo em nome de Jesus. Bom, meu povo, como eu disse, o livro de Ezequiel, eu tenho um certo apreço por ele. Talvez seja porque, assim como diz a minha esposa, eu sou do contra, né? Quase ninguém gosta do livro de Apocalipse. De Ezequiel. Por que não gosta do livro de Ezequiel? Eu desafio vocês terem ouvido alguma pregação em Ezequiel que não seja o Vale dos Ossos Secos. A maioria da pregação que a gente ouve é o Vale de Ossos Secos, né? Ezequiel 37. Agora eu pergunto, quantas pregações de outros capítulos vocês ouviram de Ezequiel? Muito pouco, né? Justamente porque o livro de Ezequiel, entre os profetas maiores, é o menos estudado e o menos pregado também. Em semelhança a Jeremias, Isaías, Daniel, ele é o menos pregado e o menos estudado. Então, não sei o motivo em específico que eu gosto desse livro, mas Deus tem falado muito comigo através dele há muito tempo. Me converti lendo Ezequiel 37, foi a passagem que me fez entender os desígnios de Deus para a minha vida. Então talvez seja por isso que eu tenho esse apreço. Ezequiel, ele era contemporâneo de Jeremias e também do profeta Daniel. Eles viviam na mesma época. Alguns vão dizer também que Ezequiel ouviu as pregações de Abacuque e Sofonias. Isso não é provado, mas existe uma chance bem considerável dele ter escutado a pregação desses dois profetas, Abacuque e Sofonias. E Ezequiel, ele era filho de Buzi, que era também da tribo de Levi. Então, sabe-se que Ezequiel, ele é de uma linhagem sacerdotal. Ezequiel era de uma linhagem sacerdotal. E chegou um determinado tempo que Ezequiel foi parar, assim como outros profetas, como Daniel, foi parar na Babilônia. Foi parar no exílio babilônico. E lá, Deus conduziu Ezequiel a pregar para a casa de Israel. Sabemos que o reino do norte, né, as tribos do reino do norte já tinham sido destruídas no período da Babilônia. Então Ezequiel pregou para aqueles que estavam lá na Babilônia na primeira leva, e Deus ensinou Ezequiel, conduziu Ezequiel a pregar para esse povo. E a mensagem central de Ezequiel para esse povo era justamente mostrar para esse povo o motivo pelo qual eles estavam na Babilônia, que não era porque Deus é um Deus cruel, ou porque Deus deixou eles à deriva, mas simplesmente porque esse povo já tinha se contaminado com os ídolos. Eles estavam se afastando dos desígnios de Deus, e dessa maneira eles foram derrotados e exterminados, e alguns foram levados para a Babilônia. Então Ezequiel, ele utiliza essas profecias que vêm direto da pessoa de Deus, e fala com eles: olha, o que vocês estão passando não é nada além daquilo que vocês mereciam. Ele ensina que o povo ele vai ser restaurado. Fato, Ezequiel 37 nos mostra isso, mas em suma
ele fala sobre o motivo pelo qual as pessoas estão ali. E o tema de hoje que nós vamos estar falando tem tudo a ver com isso que a gente leu hoje, com esse texto que a gente leu hoje. Esse texto fala justamente sobre santificação, santidade. E o título da pregação de hoje será Refletindo Santidade. Então, antes de a gente trazer uma pregação expositiva, eu queria trazer algumas problemáticas que o nome santidade traz para a igreja atual. Não sei se vocês percebem, mas o tema santidade, ele também não é tão pregado como outros temas, como avivamento, como casamento, como qualquer outro título. Santidade saiu de moda. Simples assim. Falar sobre santidade não é mais comum. E por que não é comum? Eu creio que o principal motivo da santidade não ser mais pregada, como era pregado, por exemplo, na época dos puritanos, na época da pós-reforma, como era pregado por João Calvino, como era pregado por John Wesley, como era pregado por David Brainerd, todos esses homens tinham consciência do que realmente era santidade. E eu creio que hoje em dia as pessoas não têm a mínima noção do que realmente seja ser santo. Para alguns, ser santo é pegar uma lista de proibições e falar, olha, se eu não fizer 80% dessas proibições, eu sou mais santo. Se eu não conseguir cumprir, eu não sou tão santo. Então algumas pessoas vão acreditar que o fato de você ser santo quer dizer que quanto mais coisas boas você consegue fazer e quanto menos coisas ruins você consegue fazer, mais você é santo. Outras pessoas vão ter uma outra visão da palavra santidade. Algumas pessoas vão acreditar na santidade no sentido mais fundamentalista, moralista, legalista, e vai dizer o seguinte, olha, se você botar uma roupa tal, você não é santo. Se você botar um batom nessa boca, você não é santa. Se você depilar o sovaco, você não é santa. Né? Então, alguns vão trazer o sentido legalista para o termo santidade. E eu creio que é justamente por isso que as pessoas não gostam de falar sobre santidade. Mas, infelizmente, na condição que estamos, na cultura em que estamos, falar sobre essas coisas realmente é muito complicado. Eu creio que nem eu gostaria de falar. Mas o problema é que santidade não é isso. Santidade não tem a ver com uma lista de proibições que você pode ou não fazer. Se você cumprir uma lista com 90% daquelas coisas, você não é santo, porque você cumpre isso. Eu garanto a vocês que tem ateus que cumprem regras até mais do que eu. Mas eu tenho certeza e falo com veemência para vocês que ele não é santo. Eu creio que tanto eu quanto vocês que estão aí são santos. Alguns podem dizer, não, eu não sou santo. Eu não. Então, a gente já nota aí a falta de compreensão do sentido da santidade, do que realmente é santidade. No sentido etimológico da palavra, a palavra santidade em hebraico é kadosh. Kadosh, no seu sentido etimológico, ele vai denotar o sentido de separação. Deus separou um povo para ele. Então, quando a Bíblia fala que Deus se dirige a um povo santo, ou Deus falando, você é geração santa, não está falando que é uma geração perfeita em todas as suas obras, mas está falando que é uma geração eleita, separada para a obra de Deus. Então, no sentido etimológico, santidade, kadosh, quer dizer separação. Alguns contextos da palavra santidade vai estar voltado para lugar ou elementos. Aí o termo o mais usado é kodesh. Então, lugar santo, kodesh. Tire suas sandálias, porque aqui é lugar santo, kodesh. Quando é para homem, para povo,
a palavra mais usada é kadosh. Então, por que eu quero que vocês entendam o sentido de santidade? Antes de eu ler esse texto de Ezequiel, eu preciso que vocês entendam o que realmente é ser separado. E eu preciso que vocês entendam que não tem a ver com o sentido legalista do termo. Não é o fato de você cumprir 100 leis ou 2, mas é simplesmente o fato de você ser um eleito de Deus, uma pessoa separada por Deus para cumprir os seus desígnios. Então, partindo para o sentido mais expositivo do texto que lemos aqui, nós vemos algumas coisas muito interessantes. A primeira delas, que eu queria estar falando com vocês, é justamente a questão da má conduta do povo para que ele estivesse nesse lugar ao qual eles se encontram. Então Deus faz questão de falar através de Ezequiel que o povo que está na Babilônia está lá por um motivo. E mesmo depois de passar por isso, ao invés do exílio da Babilônia, aproximar o povo de Deus, deixar o povo mais obediente a Deus, já que está passando por tanto perrengue, já que está com saudade de casa, quer voltar para a cidade santa de Deus. Mas não, muitos deles não se aproximaram de Deus, pelo contrário, continuaram se afastando dos desígnios que Deus outrora ensinara para eles. E Deus, do versículo 16 até o versículo 19, ele vem falar: olha, vocês se afastaram de mim, vocês se contaminaram. O povo inimigo de vocês foi até a casa de vocês e pegaram vocês, levaram para escravizar vocês. E ao invés de vocês continuarem seguindo as minhas leis, voltarem para os meus caminhos, vocês se deitaram com os ídolos. De um povo que veio aqui, matou seus filhos, seus pais, alguns levaram para ser escravos, humilharam o povo de Deus, envergonharam o meu santo nome, e ainda assim vocês se deitaram com esses deuses. Vocês se contaminaram com eles. E Deus chega a comparar isso com a mulher no período menstrual. Vocês têm ideia de como isso é comparado? A própria mulher se incomoda com a sujeira. A própria mulher. Imaginem vocês, a conduta de um povo ser comparado a isso, a algo sujo. E isso é falado na Escritura. Deus adverte seu povo que se afastou dele. E Deus quer trazer eles de volta, porque se Deus não quisesse trazer eles de volta, ele não levantaria um profeta. Quando Deus levanta um profeta, não é simplesmente para trazer condenação ou advertência, mas Deus sempre tomou o primeiro passo. Nunca é o povo que vai a Deus, é sempre Deus que vai ao povo. É sempre Ele que toma a primeira atitude. É sempre Deus que se comunica, é sempre Deus que fala. É sempre Deus que quer trazer de volta, é sempre Deus que abraça, é sempre Deus que tem misericórdia. Não é o homem. O homem nunca teve a capacidade de, por si mesmo, se chegar a Deus. Sempre precisou levantar alguém para trazer novamente a mensagem central da palavra de Deus. Sempre foi assim. Na época dos juízes, tiveram que levantar homens que nem tinham tanta moral assim, os caras cheios de defeito. Mas foi levantado por Deus, porque não era eles, era Deus fazendo. E mais uma vez, Deus traz uma questão aqui que para mim fez toda a diferença. Toda a diferença. Vocês já perceberam que toda vez que a gente lê um livro, principalmente quando enfatiza um personagem, a gente esquece do Deus do personagem e foca no personagem? Por exemplo, porque Paulo era um grande pregador, porque Davi era um grande adorador, porque a Bíblia fala muito bem de Davi, não sei aonde. Tem gente que fala que a Bíblia fala muito bem de Davi. Porque a Bíblia fala muito bem de Isaías. Gente, primeira coisa que Deus destaca aqui, dos versos 20 a 22, não é sobre nós.
A santidade, o fato do povo ser santo, não é sobre eles, é sobre o nome de Deus. Deus é bem claro aqui, o que realmente importa é o meu nome, não é sobre vocês. A santidade de vocês não é para mostrar vocês, para revelar vocês, mas é para revelar o meu nome. Porque a casa de Israel carrega o nome de Deus, não carrega o nome de Deus dos pagãos. Exemplo, lá em Mateus está escrito assim: que resplandeça a sua luz diante dos homens, para que vejam suas boas obras e glorifique quem? O Deus que está nos céus. A obra não é sobre nós. Praticar boas obras não revela somente o caráter do homem, não importa. O caráter vai aparecer porque Deus está aparecendo. Porque se Deus não tiver, o caráter é o trapo de imundícia, não serve para nada. É Deus, é sobre Ele. E Deus vem falar: olha, meu povo, o que vocês estão fazendo está me envergonhando. Deus não está preocupado aqui se o povo está sofrendo chibatada. Porque se o povo está sofrendo chibatada, ele merece sofrer isso. Todos nós estávamos condenados ao inferno até então, não é? Merecíamos isso. Mas pela graça, Ele teve misericórdia e nos trouxe Jesus Cristo. Mas merecíamos o inferno. Eu vejo muita gente falando, quando lê aquela passagem, quando uma alma se converte, a festa é no céu. Mas a festa não é pelo pecador, é pelo Redentor. É pelo Salvador. A festa é porque a obra do Salvador está se cumprindo. A preocupação de Deus aqui é com o nome dEle. Se vocês me permitem, queria contar uma experiência de 2 minutinhos. Eu lembro, eu tinha 11 anos. Eu estudava com um povo lá e eu era muito chato. Eu pentelhei uma menina até ela chorar. E eu achei que eu tirei muita onda por isso. A mãe dela achou meu pai na rua, falou assim: olha, seu Afrânio, você dá um jeito no seu filho. Dá um jeito porque o que ele fez não se faz. Aquilo acabou com o dia do meu pai. Acabou com o dia do meu pai. Porque o que vão pensar? O pai não está criando bem aquela criança. Não está dando o ensino que deveria para ele. Meu pai chegou em casa, me deu um leve sabãozinho, né? Uma sova de leve, e falou: você vai lá na casa dele e vai pedir perdão. Olha, a surra para mim não foi muito. Para mim tá ótimo, mas eu detestava pedir perdão. Detestava. Ele me fez ir lá na casa da menina e pedir perdão. E ele me trouxe um ensino muito bom. Ele falou: olha, se você quer acabar com a sua vida, faça isso depois dos 18. Antes disso, é o meu nome que você carrega. E isso também vale para nós como povo de Deus. É o nome de Deus que carregamos. Eu tenho certeza que se o pastor Rafael fizer alguma coisa lá fora, não é o Rafael que vai ser falado, mas é o pastor. Mas ele não é crente? Ele não é pastor? É a primeira coisa que falam. Porque é o nome de Deus que carregamos. É o nome de Deus. A maior responsabilidade que nós temos não é de ser um grande teólogo ou um grande pastor, mas é de ser filhos que se parecem com o Pai. É de sermos filhos que têm a identidade do Pai, que conseguem refletir o caráter de Deus, refletir santidade. Porque é justamente isso que Deus está fazendo aqui. Vocês perceberam também que nesse texto, Deus tem uma preocupação que o nome dele fique contaminado com outros povos. De início, sabe o que eu me perguntei? Eu falei: poxa, mas o que interessa a outros povos? O povo que tem aliança com Deus não é o povo hebreu? O que interessa a outros povos? Entenda, Deus sempre foi um Deus de povos. Fez aliança com um no Antigo Testamento, mas inúmeras vezes Ele abençoa outros povos.
Inúmeras vezes Ele quer que os outros povos entendam que Ele é Deus, que Ele é Yahvé. Se Ele vai revelar isso com misericórdia ou com juízo, não importa. Mas o que Ele quer revelar é que o nome dEle é santo, é nome sobre todo nome, é nome que deve ser glorificado por hebreus e por pagãos. Pena que os pagãos não fazem isso. Mas Deus se revela para todos. Para todos. E é sobre isso que ele está falando aqui. É sobre essa santidade que ele está falando aqui. Carregar o nome de Deus. Ser separado como povo de Deus. Temos a responsabilidade de ser como Deus. Não no sentido essencial, que nunca seremos, mas de termos o caráter dele. Mostrarmos que somos filho dele. E Deus começa a mostrar essa santidade, separando o seu povo, falando: olha, eu vou purificar vocês com água. Eu vou dar um novo coração para vocês. A terra que vocês estão agora, vocês não estarão mais, porque vocês vão voltar para o lugar da onde vocês saíram. E Deus é bem enfático com eles, mostrando: vocês não são povo da Babilônia. Vocês não têm que se deitar com outros deuses. Vocês não têm que se contaminar, porque vocês não são povo da Babilônia. Vocês são o meu povo. Meu povo. E quando a palavra de Deus fala sobre santidade, não está falando sobre praticar boas obras ou não, apesar que isso é uma consequência. Praticar boas obras é uma consequência de alguém que é santo, de alguém que é separado por Deus. Mas a Bíblia é clara, aqui no texto, em dizer que essa santidade precisa ser o reflexo do povo no meio de uma terra pagã. No meio de uma terra pagã. Aqui, no verso 23 em diante, Deus vai dizer que Ele vai se revelar sua santidade no meio desse povo. E as outras nações verão essa santidade. Então veja, Deus não está aqui separando um povo para ficar no meio deles ali, num grupinho, e acabou a história. Não é isso. Quando falamos de ser santo, não é para você ir para uma igreja, congregar com os demais santos, e isso não ser refletido fora daqui. Porque Deus quer se revelar no meio de nós, para que outros povos possam ver a sua santidade. Precisamos conectar esse pensamento no sentido de santidade que conhecemos. Não podemos deixar essa ideia contemporânea, moderna, secularista, falar para nós que somos ou não santos. Precisamos entender o que é essa santidade. Precisamos entender o que é. A revista Veja nos chama de evangélicos, mas a Bíblia nos chama de povo santo, geração eleita. Somos separados para a obra de Deus. Temos que entender isso. Uma coisa que vemos também nesse texto é o processo de santidade, ela envolve renovo. Aqui, Ezequiel, ele fala de dois elementos. Fala do coração, fala do Espírito de Deus. A palavra fala que Deus tirará o nosso coração de pedra e colocará um coração de carne. Colocará um coração que verdadeiramente serve para receber, para ser separado, que não seja duro, que não seja embarreirado pelos desígnios do mundo que vivemos hoje. Deus quer nos renovar. A santidade, ela pressupõe renovo. O Novo Testamento também vai dizer isso. Também vai dizer, somos nova criatura. Jesus vai falar com Nicodemos em João capítulo 3, aquele que não nascer de novo da água do Espírito não pode
não pode entender o reino de Deus, não pode entrar no reino de Deus. E só pode entrar no reino de Deus quem é santo, quem é separado. Então, a partir do momento que nós entendemos o que realmente é santidade, entendemos que é um produto daquilo que Deus fez na eternidade. Entendemos que a nossa redenção aconteceu historicamente em Cristo, 2000 anos atrás, mas a Bíblia vai dizer que Ele é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Entendemos, como diz Efésios capítulo 1, que nós fomos eleitos no coração de Deus antes da fundação do mundo. Nós somos separados desde a eternidade. Quando nós entendemos que santidade, ela precisa fazer parte do aspecto do crente, nós não vamos ter dúvida mais em falar para quem quer que seja que nos pergunte: eu sou santo. Eu sou santo. Não como essa galera prega aí. Tem uma galera que prega que a gente é santo porque nós não temos pecado. Priscila Alcântara, essa galera aí, olha, somos santos, nós não pecamos mais. Mentira. Mentira. Eu acho que o milagre da coisa é sermos santos mesmo sendo pecadores. Acho que isso aí é o milagre da coisa. Isso aí é aquela mistura agridoce de Deus. De tornar santo, tornar justo, vacilão como a gente. Uns cabras que continuam dando mole, continuam errando, continua sendo marido falho, continua sendo uma esposa falha, continua sendo um pai falho, mas ainda assim é nação eleita, geração santa. Eu não entendo, mas é isso que é. Até hoje eu não entendi o caráter de Deus, o jeito de Deus lidar com o seu povo. Mas uma coisa eu sei, Ele diz que nós somos santos. E quando a gente entende isso, a gente passa a ter uma das primeiras características de um salvo. Uma das primeiras características de um verdadeiro homem separado por Deus. De uma mulher separada por Deus. Que não é parar de pecar. Parar de pecar também é bom. Mas a primeira característica é ter nojo do pecado. Primeira coisa. Um dia, meu amigo chegou em mim, ele foi levantado a diácono há pouco tempo, o Igor, e ele falou comigo assim: olha, D'Angelo, eu não sei o que eu faço, eu estou pecando muito, e isso está me entristecendo. Quer saber? Eu acho que eu não sou crente, não. Eu falei: peraí, você está gostando de pecar? Ele falou: não. Então, tu é crente. Tu não fosse crente, tu ia se deleitar nas suas práticas. Mas se tu tem nojo da tua natureza, se tu tem nojo das suas práticas, tenha certeza que isso não é obra da carne, é obra do Espírito. É o Espírito que está te mostrando que você é pecador. É o Espírito que está te incomodando. Mas essa natureza adâmica você vai carregar o resto da vida. O resto da vida você vai carregar essa natureza adâmica. Mas no momento em que você banalizar o pecado e achar que é normal, aí realmente, meu amigo, se pergunte se você é santo. Se pergunte se você é um homem separado por Deus. Porque uma igreja separada por Deus, que é unida em Deus, ela é separada do pecado. Ela é separada desse mundo que nos contamina, dessas práticas seculares. Diz o que eu falei para o pastor hoje ali, que numa determinada igreja, onde eu estava indo, tem homossexuais no louvor. Nós temos que condenar essa prática. Não podemos aceitar isso. Não podemos aceitar isso. É normal uma pessoa continuar nessa igreja? Não. Um verdadeiro separado por Deus? Não. Desculpe se eu estou talvez atingindo alguém em seu âmago, mas o meu intuito é falar sobre o que é ser separado por Deus. E esse povo aqui estava incomodando muito a Deus, porque era o povo do pacto. Eles estavam se paganizando. Não tem como a pessoa entender que o povo do pacto
se tornou pagão, se deitou com outros deuses, se contaminaram com os ídolos. Isso nunca foi aceito por Deus. Deus sempre chamou isso de prostituição. Toda vez que alguém se idolatra outros deuses, Deus chama isso de prostituição. Chama outras religiões de meretrizes. Não podemos nos deitar com eles. E quando eu falo de outros deuses, gente, eu não estou falando da gente adorar Ishtar ou adorar Asherah. Não estou falando isso. Eu estou falando de aceitar e tolerar ideologias de hoje. Ideologias infernais. Ideologias que não cabem na igreja, porque não são para um povo santo. Então, quando falamos de não se contaminar, a gente não precisa falar, olha, não sou católico. Ah, não, só eles que fazem. Não. Existe muita idolatria no meio da igreja. Muita idolatria. E às vezes a gente não percebe, porque a gente mascara, ou a gente tenta botar no cantinho ali, mas chamar de irmão na fé. Meu não é. Então o que eu queria falar com vocês essa noite é que todos nós possamos verdadeiramente sermos separados por Deus e para Deus. O breve catecismo de Westminster, primeira pergunta é: qual o fim principal do homem? Alguém sabe responder? Exatamente. A questão sempre foi a glória de Deus. A questão sempre foi a glória de Deus. E Deus não divide essa glória com ninguém. Então a preocupação de Deus nessa passagem não é sobre meramente o comportamento moral do povo ou o sofrimento do povo. Não que Deus seja aquém ou que rejeite o sofrimento do povo. Mas a preocupação maior de Deus é com a sua glória. Deus está preocupado com a sua glória. E o povo está se afastando dessa glória. E Deus diz: olha, estou me revelando a vocês. E o primeiro ato de misericórdia de Deus é levantar um profeta. Ninguém consegue ver isso como um ato de misericórdia. Mas vocês já pararam para pensar? Ainda que seja um profeta que advirta o povo, que venha para trazer algum tipo de juízo. Mas se Deus não tivesse misericórdia, Deus simplesmente se esqueceria do povo. Simplesmente deixaria o povo à deriva. Deus nunca fez isso. Sempre houve um profeta no meio do povo. E quando houve grande período de silêncio, foi uma preparação para a vinda do Messias, para trazer redenção eterna, salvação eterna para o povo de Deus. Deus sempre exerceu a sua misericórdia. Poderia ser no meio do deserto, poderia ser no templo, poderia ser no tabernáculo, poderia ser num reino, ou poderia ser no exílio. Deus sempre exerceu a sua misericórdia com o seu povo. Deus sempre teve o intuito de mostrar que esse povo é um povo santo, é um povo separado. E ele precisava refletir a santidade de Deus para revelar essa santidade. Essa é a preocupação do Senhor. Que nós refletamos a santidade dele. Que nós tenhamos a capacidade de refletir essa santidade. Não para que nós fiquemos famosos, mas para que Deus seja glorificado. Esse é o intuito da igreja. Esse é o papel da igreja. Parecer com Cristo, para que Ele apareça. Para que Ele apareça. Um dia, um rapaz lá de onde eu moro, ele é ferreiro, ele faz adaga, faz espadas. E um dia eu perguntei para ele, eu li na Bíblia um negócio de espada com prata pura, eu não sabia o que isso queria dizer. E eu perguntei para ele, o que quer dizer prata pura ou prata purificada? Ele falou, olha, a prata só é pura quando você consegue se ver na prata. Quando você consegue se ver, ela está purificada. E quando a Bíblia nos mostra
e fala conosco sobre prata purificada, que vai falar sobre o aspecto do povo de Deus ser como prata purificada, é justamente isso, o povo que reflete a glória de Deus. O povo não é glorificado, o povo é um refletor da glória de Deus, é um refletor da santidade de Deus. Esse é o objetivo da igreja, sempre foi o objetivo da igreja. João Calvino vai dizer o seguinte: precisamos mostrar santidade, não com obras, mas com Deus. O que ele queria dizer? Tem muita gente que faz muitas boas obras, mas não tem Deus. O que vai revelar que realmente somos santos é o objetivo. Fazemos para a glória de Deus. Fazemos pouco? Com certeza. Eu acho que nenhum de vocês creem que fazem muito para Deus. Fazemos muito pouco, fazemos quase nada. Mas é para Ele que fazemos. Então eu queria convidar vocês, através desse texto, que cada um de nós, através do louvor mútuo, da congregação dos santos, da comunhão dos santos, que nós possamos ensinar uns aos outros a refletir a santidade de Deus, a refletir a glória de Deus. E não podemos fazer isso sozinhos. Nós somos uma comunhão, nós somos uma congregação. Que possamos aprender a fazer também com aquele que nos incomoda. Que às vezes é bom, né? A gente vir aqui para a igreja, né? Só amizade, só amigos, mas você refletir a santidade de Deus com quem te incomoda do lado é difícil. Mas faça isso. Faça isso. Tá? Eu queria agradecer vocês por permitirem que mais uma vez eu viesse aqui pregar a santa palavra de Deus. Queria também falar que eu vou estar aqui mais vezes, né? Se assim Deus permitir, e o pastor Rafael também, trazendo mais palavra para vocês. Espero conseguir ser satisfatório. Queria falar também que eu tenho conversado bastante aí com o Gustavo, rapaz ali, bonitão ali atrás ali. Tenho conversado bastante com ele e a gente está planejando algumas coisas envolvendo questões de evangelismo e outras coisas mais. E futuramente, se tudo ficar acertado, se a igreja, o pastor, todos colaborarem com isso, quero poder fazer parte disso também. E queria que vocês estivessem se organizando para um dia estar iniciando esse projeto, porque com certeza é algo que vai trazer muita glória para o Senhor, e é isso que importa, tá? Queria que vocês estivessem prestando atenção nisso. Precisamos voltar aos princípios da pós-reforma também, missões, evangelismo, preocupação com a comunidade, que eu tenho certeza que essa igreja tem. Precisamos refletir a santidade de Deus para quem está nos rodeando. Obrigado mais uma vez, pastor Rafael. Obrigado a todos vocês e Deus abençoe. Espero que tenham gostado da pregação. Deus abençoe. Amém. Irmãos, vamos estar convidando